Sampaio terá alteração para o confronto diante do Náutico na próxima sexta-feira. Mateuzinho está fora do jogo. Pegou o terceiro cartão amarelo. Semana iniciada para o confronto diante do time Timbu. Classificação, próximos jogos, é a Série B do Brasileirão. Minha galera, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho, deixe o seu joinha, compartilhe, seus comentários são importantes aqui para o canal Laércio Costa Narrador. Minha galera, o Sampaio Corrêa então vendia empate diante do Criciúma, o último jogo do Sampaio Corrêa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora faltam 8 jogos para o encerramento da competição, que vai ter a sua rodada final nos dias 4 ou 5 de novembro. A priori dia 5, mas pode ser que ela seja antecipada para o dia 4, em virtude da Copa do Mundo. Mas a CBF ainda falta colocar as datas definitivas para essas 3 últimas rodadas da competição. O certo é que o Sampaio Corrêa ainda jogará fora de casa e diante do Náutico, já esse primeiro compromisso. Depois vai jogar também mais 2 jogos fora e aí vai ter a volta aqui diante do Londrina, é a última rodada da competição. O time tricolor de São Pantaleão, que teve mais um tropeço dentro de casa, apenas um empate, vinha de um empate diante do Cruzeiro e uma vitória diante do Novo Horizontino. E agora, mais um empate dentro do estádio Castelão, que não estavam muito nos planos da gente, né, do torcedor, da imprensa, dos jogadores e do próprio técnico Leonardo Condé, mas que vai aprimorar o time. Não é possível que o professor não saiba quais são as falhas que o Sampaio Corrêa tem em todos os 34 gols tomados neste campeonato brasileiro. O Sampaio que tem uma campanha regular nesse campeonato. Agora é bom que se diga que o campeonato, a gente já sabe, é um campeonato um dos mais difíceis da história, e o Sampaio não tem o seu público muito atuante dentro dos estádios, mas o público que está indo é o público que a gente aplaude muito. O time tricolor de São Pantaleão então já iniciou a semana do Náutico. O jogo acontece na próxima sexta-feira às 19 horas lá nos Aflitos. Então, essa rodada, que é a chamada agora a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem início nesta terça-feira. E os jogos acontecem na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira. É uma rodada bem picotada essa, 31ª rodada. E a gente só vai jogar na sexta-feira. Ela se inicia nesta terça-feira com o Grêmio e Sport Recife. Veja que o Grêmio está no G4, o Sport perseguindo o seu retorno ao G4, já visitou por lá no princípio da competição. O Guarani e o Novo Horizontino, 21 horas e 30 minutos, são os 2 jogos desta terça-feira. Portanto, Grêmio, 19 horas com o Sport e 21h30, Guarani contra o Novo Horizontino. Aí temos Cruzeiro e Vasco da Gama na quarta-feira. Olha que jogo é esse, 21 horas e 30 minutos. Na verdade, 21 horas, né? O jogo do Cruzeiro e Vasco da Gama no Mineirão. 21 horas, se o Cruzeiro vencer o jogo, está sacramentado o seu acesso, né? Só precisa dessa vitória. Venceu o jogo diante do Vasco, sacramentou a vitória e aí está na Série A matematicamente, porque a gente já sabe que o Cruzeiro está lá. Mas tem que fechar a matemática, e matemática tem que ser fechada mesmo, né? Porque senão a conta não bate. Então, Cruzeiro e Vasco da Gama, 21 horas, jogo do acesso aí do Cruzeiro. Vila Nova na quinta-feira recebe o CRB, 21 horas e 30 minutos no Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga. Na sexta-feira tem Náutico e Sampaio Corrêa, 19 horas, é o nosso jogo também aqui do canal. Nós teremos o outro jogo, 21h30, que é Londrina contra a Ponte Preta. Ituano e Brusque, 11 horas da manhã do sábado, no Novelli Júnior, lá em Itu. Bahia e Operário, 18 horas e 15 minutos, também no sábado. Domingo tem Criciúma e Chapecoense, 18 horas e 15 minutos. E na segunda-feira, CSA jogando diante da Tombense, às 20 horas no estádio Rei Pelé. Esses aqui são jogos da 31ª rodada. Lembrando que faltam 8 rodadas para o término da Série B do Brasileirão. Quem está na liderança é o Cruzeiro, 65. Uma vitória diante do Vasco da Gama é o que precisa o Cruzeiro hoje para já se garantir na Série A. Bahia é o segundo colocado, 51. Terceiro Grêmio, 50. Quarto Vasco da Gama, 48. Aí vem quinta colocação do Londrina, 45. Sport é o sexto colocado com 43.
A seguir vem o Ituano com 41, Ponte Preta 40, CRB 40. Na primeira página quem fecha é o Criciúma, com 40 pontos. Segunda página tem Tombense, 11º com 40, 12º é o Sampaio Corrêa com 39, Novo Horizontino tem 36 na 13ª, Chapecoense é o 14º com 35, Vila Nova com 34 pontos o 15º. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Guarani, que tem então somente 32 pontos. Na zona tem CSA 32, Brusque 31, Operário 30, Náutico 27 pontos. Veja como é difícil a situação do time Timbu, que é o adversário do Sampaio Corrêa. Sampaio tem quantos pontos acima? 12 pontos acima do Náutico, que é o lanterna da competição. Mas, perspectiva de muita gente no Estádio dos Aflitos, o time deu uma melhorada no confronto diante do Vasco, não ganhou o jogo, mas foi para cima, não se colocou atrás, com a costa na parede, tentou propor o jogo, tentou ir para cima, e o resultado que o Vasco colocou de 4 para cima do Náutico foi muito já pelo desespero também do time Timbu, de partir para cima, tentar buscar o resultado, tentar encurtar, o Vasco empurrado pela sua torcida, letal, os meninos do Vasco da Gama, inclusive o Maranhense Aguinaldo marcou um dos gols, o André, outro garoto, também marcou um outro gol, enfim, o Vasco mandou bem e acabou que fez o grande resultado diante do time Timbu, também, né, incorporou um pouquinho mais ali no G4, a diferença agora para o Londrina é de 3 pontos, é bom lembrar que o jogo do Londrina, que seria contra o Grêmio em Cascavel, a diretoria do Londrina recuou ante a pressão da sua torcida, e o jogo acontece mesmo lá no Estádio do Café. Portanto, o Grêmio, que queria levar o jogo para Cascavel, onde o que tem de gaúcho é uma festa, vai mesmo ser o jogo lá no Estádio do Café. Então, são rodadas interessantes, essas rodadas que faltam agora para esse Campeonato Brasileiro da Série B. As equipes todas continuam brigando, aqui muito próximo Londrina, 45, Sport, Ituano, acredito ainda brigando. Fica um pouquinho mais difícil aqui para a Ponte Preta, mas é bom lembrar que a Macaca está com 40 pontos, CRB também 40, Criciúma 40, todos eles ainda aspiram. Imagine se o Sampaio Corrêa tem vencido, ia se posicionar aqui com 41 pontos à frente do Ituano na 7ª colocação, ainda brigando pela classificação, mas enfim, são 8 rodadas, e em 8 rodadas tudo pode acontecer, inclusive o Sampaio Corrêa conseguir a sua vitória fora de casa. É o que nós estamos esperando diante do Náutico, o confronto desta sexta-feira, às 19 horas. É acreditar, não tem por onde. Quem vai ser o substituto do Mateuzinho? Quem seria o Maurício? Ele vai colocar Maurício ou ele coloca o garoto que ele nunca colocou em campo, que é o Ian? Acredito que o Maurício deve fazer uma composição pelo lado direito, não deve fugir muito o técnico Leonardo Condé, e talvez ele vá manter esse time que atuou diante do Criciúma, se o Pimentinha se dispuser a viajar, porque o Pimentinha é um jogador sempre muito importante, mas geralmente não viaja, pouco viaja nesse Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar o Sampaio Corrêa e acompanhar atentamente o que diz o professor Leonardo Condé, para a gente ter uma luz daquilo que ele vai lançar diante do Náutico, um jogo duro, um jogo muito duro. Sampaio, em retrospectiva, não consegue triunfar diante do time Timbu nos aflitos. Vamos ver se essa história será mudada a partir da próxima sexta-feira. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, deixe o seu joinha, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos e até mais.